Reiniciou. Oi, João, voltou. Tivemos um pequeno problema aqui na conexão. Caiu a conexão, mas agora eu estou voltando, tá? Só aguardar o pessoal chegar. Pessoal que está voltando aqui, eu tive um pequeno problema na conexão e acabou caindo a live. Mas podem retornar aqui, se Deus quiser, agora tudo vai correr bem. Tá? Deu tudo certo. Vamos voltar. Eu peço a todos que já fizeram as perguntas que possam retornar as perguntas, por favor, que caiu a live e eu tive que retornar, então não tem como acessar aquelas que já foram feitas, tá? Então é só aguardar o pessoal chegando aí. Aqueles que estão chegando, caiu a conexão e acabei perdendo aquela conexão, mas retornamos já, tá? Então, vamos fazer o seguinte, vamos fazer a prece inicial e aí vocês podem fazer as questões. Se caso a Eli já estiver aqui na live, refaça a questão, por favor, bem como aqueles que já fizeram, tá? Seu Walter, seja bem-vindo. Deus abençoe, muita saudade. Silvia, querida irmã, seja bem-vinda. Vamos lá então, gente? Vamos fazer a prece? Eu peço a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Mestre, nos abençoe, nos guie, nos ampare e proteja em mais essa reunião, abrindo as nossas mentes e corações para as mensagens que os divinos amigos espirituais nos concedem, para que ao sairmos daqui possamos ser renovados e fortalecidos, para continuar caminhando rumo ao nosso Mestre Jesus. Que assim seja, graças a Deus. Bom, pessoal, vamos lá então? Deixa eu só ver aqui se tem alguma questão aqui para cima. Não, ok. Ok. Aqui. Sônia, boa noite. Obrigado pela pergunta. Quando uma pessoa tem aborto, faltando um mês para nascer, esse espírito pode retornar novamente para essa família? Pode. E não é necessário que seja no final da gravidez, tá? Porque todo aborto, quando é natural, quando ocorre por causas naturais, é indício que o espírito necessitava passar por aquele período pequeno, de algumas semanas, alguns meses, para reabilitar-se ante a sua própria consciência de algo que tinha feito. Passado por esse período, liberto dessa mácula, desse peso de consciência, ele está totalmente livre para retornar. E muitas vezes fica tão agradecido aos pais que lhe deram essa oportunidade, que volta na mesma família. Agora, liberto dessa condição que não lhe permitiu concluir a reencarnação, ele volta totalmente saudável. Tá? Rosineide, boa noite. Obrigado pela pergunta. Um espírito obsessor pode perturbar mais de uma pessoa ao mesmo tempo? Pode sim. Porque a gente sabe que, segundo o capítulo 23 do Livro dos Médiuns, Kardec nos fala que a obsessão, ela inicia quando
entra-se em sintonia vibratória consciente ou inconsciente com o obsessor. Se ele entra em sintonia com um grupo maior, pode ser um grupo familiar, um grupo de amigos que estão girando mentalmente na mesma sintonia vibratória, pode sim ocorrer em mais de uma pessoa, tá? Vanice, boa noite, obrigado pela pergunta. Pergunta delicadinha, né, Vanice? Mas vamos lá. Meu irmão, por favor, fale sobre o duplo etéreo. Qual a posição em que ele se encontra? Corpo físico, espírito, perispírito e duplo etéreo. Bom, Vanice, vamos com muita calma, muito devagar. É uma pergunta delicada, a gente precisa aprofundar um pouquinho mais na doutrina. Na questão 27 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta assim para o Espírito de Verdade: existem apenas dois elementos no universo? Essa é a pergunta. A resposta do Espírito de Verdade é a seguinte: não. Existem três elementos no universo. Somente três. Deus, que é o Criador, o Espírito e a matéria. Então, Deus é o Criador. O Espírito é a sua criatura, o seu filho. E a matéria, o veículo em todo o universo que o Espírito se manifesta. Tá? Diante disso, nós encontramos adiante, quando Kardec vai analisar o corpo físico e o espírito, dizendo que nós, quando encarnados, nós somos compostos de três elementos distintos. Nós, o espírito, o ser pensante, somos nós. O corpo físico, que é matéria. Por que é matéria o corpo físico, João? Porque não é nem Deus, nem espírito. Lembra da questão? Só apenas três elementos no universo. O corpo físico, que é a ferramenta que o espírito se utiliza para se manifestar no mundo físico, e um terceiro elemento que Kardec chama de perispírito, ou corpo espiritual, que ele diz que é um elemento semimaterial. No entanto, conforme a definição da questão 27, a gente sabe que se o perispírito não é um espírito e não é Deus, ele é formado de matéria. Tá? Então temos o espírito, a criatura de Deus, o perispírito, que é uma forma da matéria, e o corpo físico, que é uma forma mais grosseira ainda da matéria. Então são três elementos. Quando nós desencarnamos, abandonamos o corpo físico grosseiro e retornamos à pátria espiritual, mantendo o corpo periespiritual, ou perispírito, que não deixa de ser uma forma de matéria. Tá? Espero que eu não esteja sendo muito complexo ou muito confuso, mas a gente tenta ir bem com calma. Tá? Isso é a definição kardeciana. Logicamente que quando a gente começa a aprofundar um pouco mais a doutrina espírita, a gente chega a outros corpos, que não seja o espírito, perispírito e corpo físico. Tá? Então nós temos, por exemplo, o corpo mental. O que é o corpo mental? São os pensamentos, a mente, que é um patrimônio do espírito, que faz a ligação entre nós, espírito,
e o corpo periespiritual ou perispírito. Tá? Então, assim, o espírito, ele aciona a sua mente ou corpo mental, e esse corpo mental joga. Eu estou colocando essas palavras bem simples, tá, gente? Mas é só para a gente entender. Joga para o perispírito. Tá? Então, entre o espírito e o perispírito, existe o corpo mental. Tá? Então, ele faz a ligação entre nós, espírito, e corpo espiritual, ou perispírito. Tá. Então, assim, agora vamos analisar o seguinte. Entre o perispírito e o corpo físico, tá? Tem o espírito, tem o corpo mental, que liga o espírito ao corpo perispiritual ou perispírito. Então tem 3 elementos aí. Depois do perispírito, tem o corpo físico. Mas o que liga o perispírito ao corpo físico é o duplo etéreo, ou corpo energético. Tá? Então vamos lá, com calma, bem devagar. André Luiz, no livro Mecanismos da Mediunidade, André Luiz fala que o corpo periespiritual, o perispírito, que liga o espírito ao corpo físico. Que essa ligação se dá célula a célula. Mas, se a gente pudesse usar uma linguagem bem básica, bem simples, não é exatamente isso, mas dá um sentido figurado. O que liga, o que cola, o que une o perispírito ao corpo físico é o duplo etéreo. Tá? Então nós vamos usar um exemplo aqui que eu gosto de usar. Tá? Peraí, deixa eu só achar aqui o local que vocês vão ver a caneta. Tá? Vocês estão vendo uma caneta aqui. Tá? Então, a caneta normal. Tá? A caneta tem a parte de vidro, que envolve ela, e a parte de dentro. Tá? Vamos imaginar que a parte de vidro que envolve a canícula de plástico é o corpo físico. Tá? Dentro do corpo físico, nós encontramos a canícula de plástico, que é o perispírito. Mas o perispírito não escreve, como a canícula que envolve ele também não. O que escreve? A tinta que está dentro, que não tem forma. Ele toma a forma do perispírito, ele toma a forma da canícula de plástico. Tá? Então vamos lá. Então, essa tinta que está dentro da canícula é o espírito. Tá? Então temos a tinta, que é o espírito, a canícula, que é o perispírito, e quando encarna... Ih, caramba, deixa eu só acertar aqui. Opa, entrou. Quando encarna, o perispírito e espírito se ligam ao corpo físico, formando essa tríade, essa ligação, tá? João, o que tem a ver isso com o duplo etéreo? Lembra que eu falei que o André Luiz diz que o perispírito se liga ao corpo físico, célula a célula? Sim. Então imagina, se o corpo físico é a parte de vidro, de plástico
transparente da caneta e o perispírito é a canícula de borracha, de plástico, enfim, se nós colocarmos ela dentro, vocês vão confirmar comigo que dentro do corpo físico, dentro desse envoltório, dentro dessa capa transparente e que separa a capa transparente da canícula de plástico, onde está a tinta, tem ar. Certo? Que ela não está colada na parede que envolve a caneta. Tá? Então, esse ar, na nossa comparação, é o duplo etéreo. Eu não sei se eu me fiz muito claro, mas vamos lá. Existe nós, o espírito. Nós temos, depois do espírito, o corpo mental, a nossa mente, que faz a ligação entre o espírito imortal e o perispírito. O perispírito tem o duplo etéreo, que faz a ligação entre o perispírito e o corpo físico, que é a última camada. Então, o duplo etéreo é eminentemente físico, não é espiritual. E espiritual é a ligação do corpo mental, que está entre o perispírito e o espírito. Eu sei que é um pouco confuso, mas depois vocês voltam com calma que vocês vão entender. Porque quando nós desencarnamos, por exemplo, nós levamos o espírito e o perispírito e o corpo mental. Tudo que é ligado fora do perispírito, que é o duplo etéreo e o corpo físico, fica. E o duplo etéreo, ele faz essa ligação entre o perispírito e o corpo físico, célula a célula. Mas o que é necessariamente o duplo etéreo? É a energia, a vibração emitida pela matéria. Toda matéria vibra energia. Há algumas décadas atrás, propriamente na década de 80, um casal de russos de sobrenome Kirlen desenvolveu uma técnica de fotografias que ganharam o seu nome, as fotos Kirlen, que fotografavam a aura da pessoa, a vibração de energia da pessoa. O que eles estavam fotografando é o duplo etéreo. É a vibração, é a emanação de energia da matéria, do corpo físico, direcionada pelo perispírito. Eu falei que é um pouco complicado, mas acredito que eu me fiz entender. Então, o duplo etéreo, por ser uma ligação entre o perispírito e o corpo físico e ser uma energia eminentemente material, o que significa que ela é uma expansão do corpo físico, ela, quando nós desencarnamos, o corpo físico volta para a Terra, volta para a natureza e se recompõe em outras coisas através da desagregação celular. E o duplo etéreo, que é essa energia da matéria, retorna para a natureza. Tá? Então, é uma coisa um pouco complexa demais, mas eu acredito que eu possa ter me fazer entendido. Tá? Como é muito complicado, se caso Vanice ou outros irmãos que estiverem aqui tiverem alguma dúvida, fiquem à vontade, tá bom? Gi, boa noite. Obrigado pela pergunta. Uma pessoa pode não querer desencarnar mesmo estando acamada, sem movimento, se alimentando por sonda, por não querer deixar os bens materiais? Ela tem esse poder? Ou ela não desencarna porque não chegou a sua hora
que é a vontade de Deus? Na verdade, Gi, é assim, toda morte, excetuando o suicídio, é prevista pela divindade. E cada um de nós traz consigo uma reserva de energia orgânica, física do corpo, para que o corpo funcione por um determinado tempo que é previsto pelo nosso plano encarnatório. Quando está terminando essa energia física, o corpo desencarna, o corpo morre por falta de energia, tá? Então, nesse caso, quando essa pessoa desencarna, ela desencarna por uma necessidade kármica, por uma falta de energia que nós chamamos de fluido vital, tá? Agora, o que ocorre é que ela não querendo desencarnar por apego a bens materiais ou por qualquer outro motivo, ela vai passar por esse processo de desligamento de forma mais dolorosa, mais difícil, mais complicada, né? Mas vai, um momento ou outro, acabar desencarnando, porque o corpo não suporta mais ou já não tem energia necessária para manter a vida orgânica, tá? Se preocupa não, Lívia, a gente também está um pouquinho atrasado aqui, não tem problema. Bernadette, boa noite. Obrigado pela pergunta. Você pode nos falar sobre arcturianos? Bom, Bernadette, eu não sou. Eu conheço esse assunto muito superficialmente, tá? Muito superficialmente. Acredito que você queira falar de alienígenas. Se não for isso, me perdoe a minha ignorância, tá? E você coloque nos comentários. Mas a respeito de alienígenas, e aí eu vou colocar essa posição, mas caso não for isso, Bernadette, por favor, me comente, coloque nos comentários para eu possa retificar. Mas em questão de alienígenas, seres de outros planetas, uma das bases da doutrina espírita, que inclusive dá nome ao terceiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, há muitas moradas na casa de meu pai, afirma que todos os planetas do universo têm vida. Nem todos vida física, orgânica como a nossa, mas todos têm. E que pode ocorrer, sim, um contato com outros seres de outros planetas, quando a humanidade tiver condições para isso. Ou seja, quando a gente tiver mérito para isso. Não é eles que têm que ter mérito para vir visitar a gente. Nós que temos que ter mérito para ser visitados por eles. Porque os nossos irmãos de outros planetas do sistema solar nos abençoam constantemente e aguardam com muito carinho a nossa evolução planetária, para que eles finalmente possam unir-se a nós na comunhão celeste do sistema solar. Não é palavra minha, é de Emmanuel no livro A Caminho da Luz. Porque o planeta Terra, de todos os planetas do sistema solar, é o mais atrasado, né? Agora, tudo que se fala a respeito de OVNI, de alienígena, de seres de outro mundo, particularmente na ufologia, a gente tem que tomar muito cuidado, mas extremo cuidado, porque a esmagadora maioria das informações são falsas e não tem fundamento, tá? Marcelo, boa noite, obrigado pela pergunta. As emissões mentais oriundas dos pensamentos nobres, bem como as das orações, influem no ambiente em que vivemos? Com certeza, Marcelo, com certeza, porque os nossos pensamentos, eles não param na nossa irradiação mental e no nosso corpo mental e no nosso corpo fluídico, perispiritual, envolvendo todo o nosso cosmo orgânico. Não.
ele também se expande por todo o ambiente em que a gente está. Então, a nossa casa é impregnada por energias mentais daqueles que vivem ali. Por isso que em determinadas casas a gente entra, a gente até tem uma zonzura de tão perturbada. E outros a gente entra, parece que sente uma paz. Nós alteramos o ambiente espiritual e energético do ambiente devido às nossas atitudes, atos e pensamentos, tá? Eli, boa noite, obrigado pela pergunta. Eu espero que tenha sido aquela que você havia colocado, porque caiu a live da primeira vez, né? Por que alguns espíritas pregam tanto o amor e a caridade, mas no dia a dia não praticam? Ah, Eli, se você souber a resposta, me avisa, né? Por quê? Porque é muito mais fácil falar do que fazer, né? É muito mais fácil falar do que fazer. Por quê? Porque nós estamos há séculos, talvez há milênios, habituados a agir mal, a fazer o errado. Jesus vem há 2000 anos nos ensinando a seguir o caminho do bem. Mas para quem está habituado ao caminho mais fácil, entre aspas, é muito difícil mudar. Então, esse que é o esforço. O esforço não é lutar contra o outro, é lutar contra si mesmo. Porque a pessoa que diz eu faço o que eu quero, eu sou livre, é um escravo dos seus desejos. Agora, aquele que consegue dobrar o orgulho e o egoísmo e perdoar, aquele que consegue dominar o apego excessivo à matéria e praticar a caridade indistintamente, aquele que consegue não revidar o mal que se faz com o mal, esse vence. Vence a si mesmo. Então é bem complicado isso, viu? Inclusive para orador espírita é pior ainda, que a gente fala toda semana sobre o caminho de luz e a gente muitas vezes não segue exatamente aquilo que fala. É um puxão de orelha cada semana, viu, Eli? Alexandre, meu irmão, boa noite. Maria Ângela, boa noite, querida irmã. Obrigado pela pergunta. Essa semana eu li uma reportagem que uma mulher sem problema nenhum de saúde morreu após tomar a vacina e ter complicações. Isso já estaria programado para acontecer, até porque não teve como explicar essa morte sem motivo aparente. Como eu comentei, Maria Ângela, toda morte, excetuando-se o suicídio, é programada pela espiritualidade. A pessoa não morreu por causa do Covid. A pessoa contaminou-se pelo Covid e morreu porque ela tinha necessidade de voltar. Porque estava programado para ela voltar. Então é sempre assim. Então, se ela desencarnou devido à vacina ou não, enfim, aí é necessário fazer uma autópsia, analisar com calma. Mas o fato é que ela iria desencarnar. Se não fosse pela vacina, seria por qualquer outra situação. Porque isso é um dos pontos básicos do nosso plano encarnatório. Que família nós vamos encarnar? Qual o nosso relacionamento de família que teremos? Com quem vamos casar? Quantos filhos vamos ter? Se vamos casar, se não vamos? O tipo de atividade que nós vamos desenvolver na Terra? Qual a nossa missão aqui? E quando nós vamos voltar para casa? Tá?
Vanice, só espero que eu não tenha sido muito prolixo, muito confuso na resposta, tá? Sandra, boa noite, minha irmã. Obrigado pela pergunta. Se ao desencarnar e ser atendido num hospital em outro plano, é possível nos aparecer em sonho? Com certeza. Porque assim, no mundo espiritual, o espírito ele não tem a barreira do cérebro e do corpo físico. Então, quando você pensa em alguém no mundo espiritual, essa pessoa entra em contato direto com você. E mesmo estando num hospital, ele em pensamento, ele pode entrar em contato com você, tá? Porque é uma sintonia, tá? E muitas vezes o espírito, quando já num processo de adiantada recuperação, ele pode ser amparado pelos amigos espirituais e ser trazido, entre aspas, pessoalmente para a visita. Mas há a possibilidade de entrar em contato com ele através do pensamento. Tanto nós encarnados com eles, quanto eles conosco, tá? E isso, na maioria das vezes, ocorre através de sonho. Mas no caso do sonho, pode ter ocorrido também uma outra questão. Você ter dormido e ter ido até ele no hospital visitá-lo. E aí você traz o sonho naturalmente misturado com algumas fixações mentais, algumas dificuldades de interpretação do que você viveu e como o cérebro físico teu decodificou essa informação, tá? Mas é real. Pedro, boa noite, obrigado pela pergunta. Existe alguma contradição em alguns ensinamentos de Kardec com algumas psicografias de André Luiz? Olha, existe em realidade alguns pontos que são delicados dentro da doutrina e que geram muita discórdia, muita polêmica. Eu, particularmente, entendo em ordem, e aí é uma posição minha, não é uma posição da doutrina espírita, tá? É uma posição minha. Porque aqui eu estou falando em nome da doutrina, mas agora eu estou falando em meu nome. Para mim, primeiro, a codificação kardeciana. Os 5 livros da codificação e a revista espírita, publicada por Kardec. Depois, as obras de André Luiz, as obras de Chico Xavier, as 459, pelo aspecto moral do Chico, tá? E de Emmanuel, que sempre foi um exemplo de virtude e de firmeza no aspecto da pureza doutrinária. Mas isso é uma questão minha. Agora, em relação a alguma contradição, a gente precisa entender primeiro, quem psicografou André Luiz? Foi Chico? Então a gente já vê com outros olhos. Foi um outro médium, depois da desencarnação do Chico? Aí eu pessoalmente não confio. Agora, há uma questão muito interessante que Kardec e Emmanuel colocaram cada qual em seu tempo. Kardec colocou assim: cabe ao bom espírita, quando encontrar um ponto divergente, contraditório, diferente entre a doutrina e a ciência, cabe ao bom espírita seguir a ciência e abandonar o ponto equivocado pela doutrina. Kardec falou isso. Agora, um século depois, Emmanuel, pelo Chico, diz o seguinte: sempre que, Chico, você encontrar algum ponto que seja contrário à codificação, à doutrina espírita,
cabe a você, como bom espírita, abandonar o ponto equivocado e seguir Kardec. Ele se referia a alguma mensagem que ele, Emmanuel, havia passado para o Chico. Se eu, Emmanuel, passar alguma informação um dia para você errada ou contraditória à doutrina, siga a doutrina. Então, nesse ponto, até hoje eu não encontrei. Mas se alguma vez eu encontrar alguma passagem de André Luiz que seja contraditória ou contrária ao que ensina a codificação, eu, seguindo a orientação de Emmanuel, seguirei a doutrina, a codificação e abandonarei o ponto equivocado, tá? Nossa, Sônia, é difícil ser espírita? É demais da conta. Mas vale a pena, viu? É gostoso demais também. Ou como diz o nosso amado Raul Teixeira, ser espírita não é para quem quer, é para quem aguenta. Nando, boa noite, meu irmão. Ângela, boa noite, obrigado pela pergunta. E essas crianças e os 2 professores que foram assassinados ontem, já estava programado também? Com certeza. Apesar da situação trágica, com certeza. O que não estava programado é que eles seriam mortos dessa forma, assassinados. Porque quando a gente admite a possibilidade de alguém vir à Terra para morrer assassinado, a gente admite que alguém encarna com a missão de matar. E isso não existe. O que eles programaram é que eles voltariam para a pátria espiritual de uma forma trágica. Seja por um assassinato, seja por um acidente, seja por um trauma muito grande. No momento em que esse indivíduo assume a responsabilidade de matar, e aí ele assume a responsabilidade sobre algo que ia ocorrer naturalmente. Mata para que ele não atinja espíritos que não tenham em sua consciência essa necessidade. Ele atingiu aqueles que tinham a necessidade de sair da vida de uma forma trágica. Mas de forma nenhuma é por acaso. Até porque trágico é do ponto de vista físico. Do ponto de vista espiritual, esses espíritos resgataram um débito que muitas vezes eles traziam há séculos. E hoje estão libertos e livres, né? É que o nosso conceito de encarnado e desencarnado é bem diferente. Licélia, boa noite, obrigado pela pergunta. Divórcio, separação ou ficar num relacionamento ruim, o que a doutrina nos ensina a respeito? Ensina o seguinte, eu sei que não tem muito a ver com o tema, mas tem, tá? Certa vez um jovem perguntou ao Chico, Chico, o que você acha de sexo antes do casamento? O Chico olhou para ele e disse, meu filho, se não tem amor, não vale a pena nem o casamento e nem o sexo. Então, o casamento é uma instituição fabulosa e importantíssima para o desenvolvimento da criatura humana, do espírito. Porque o casamento é um curso intensivo para aprender a perdoar. Ninguém consegue ficar casado se não aprender a perdoar. Desde das coisas mais pequenas às coisas maiores. Agora, para que você tenha um relacionamento bom, você tem que ter um sentimento pela pessoa, que é o amor.
Mas não é amor de canção sertaneja, não é amor de novela das 8. É amor, o sentimento sublime, o sentimento de abnegação, o sentimento de querer bem a outra pessoa, o sentimento de conhecer o lado, eu vou usar uma palavra pesada aqui, você conhecer o lado podre da pessoa e continuar amando. Porque todos nós temos um lado podre. Isso é amor. Agora, infelizmente, as pessoas casam nem sempre por amor. Quando Jesus disse: "O que Deus uniu, o homem não separa", se nós pudéssemos colocar uma outra palavra para definir Deus, talvez eu utilizasse da segunda carta de Pedro. Deus é amor. O que o amor uniu, o homem não separa. As dificuldades da vida não separam, só fortalece. Então, se está estremecido é porque não tem amor. Ou está faltando uma boa conversa entre o casal. Se caso os dois chegarem à conclusão que não existe realmente amor, é preferível divorciar-se e manter o mínimo de respeito e talvez, quem sabe, até a amizade, do que manter a vida inteira e se tornarem inimigos íntimos, tá? Denise, boa noite, obrigado pela pergunta. Mas antes de responder a sua pergunta, Denise, 8h44, eu peço a vocês a gentileza de encerrar as perguntas para que a gente possa respondê-las todas até 9 horas, tá? Li uma carta de uma irmã desencarnada que se chama Maria de Lourdes. Na carta ela conta que sua morte pela Covid foi uma bênção, porque na sua programação reencarnatória era para ela falecer de câncer de bexiga, porque sempre temos a visão que tudo é que passamos é de ruim. Realmente, tanto que existe uma ideia dentro da doutrina que pelo fato da gente vir com um plano traçado, esse plano é fechado e não tem como mudar. Tanto tem uma expressão no Oriente chamada Maktub, estava escrito. A gente muda o nosso plano encarnatório a cada dia. A cada decisão nossa a gente muda. E o que a espiritualidade superior faz? Faz o que o GPS faz pelo carro. Quando ele fala vira à direita, a gente vira à esquerda, o que ele faz? Recalculando a rota. Aí muitas vezes a gente dá uma volta imensa para voltar onde a gente estava para pegar a rua certa. A vida é a mesma coisa. Se é para a gente seguir para a direita, a gente vai para a esquerda, recalcula a rota. Se era para desencarnar de câncer, pode ter tido merecimento de desencarnar de uma forma mais suave, mais tranquila, menos drástica, não sofrer tanto tempo com o câncer, que também é uma doença terrível. Então, sempre é possível modificar a estrutura do nosso comportamento e, assim, modificar a estrutura da nossa programação, tá? Lívia, boa noite, minha irmã. Obrigado pela pergunta. Há uma expectativa de que a pandemia deixe como herança um número grande de pessoas com problemas emocionais. Você acredita que a espiritualidade pode agir para amenizar a situação? Ela não só pode agir, como já está agindo. Já está agindo. Divaldo Franco conta, isso eu vi da boca dele, tá? Por um vídeo dele, que no dia 15 de setembro de 2019,
Ou seja, setembro, outubro, novembro, dezembro. 3 meses antes do primeiro caso, Joana de Ângeles disse a ele que as trombetas das regiões superiores soaram e espíritos de alta hierarquia espiritual desceram às colônias próximas à Terra, como ocorreu no livro Nosso Lar, quando antes do início da Segunda Guerra Mundial. E falaram que o mundo passaria por uma provação difícil da pandemia e que eles se preparassem para acolher, abençoar e amparar, fortalecendo a humanidade. Então eles estão ajudando. Mas o processo emocional nasce diretamente do processo da alma, do ser individual. Então, os espíritos ajudam. Os médicos, psicólogos, psiquiatras ajudam demais. Mas a pessoa precisa querer fazer esse movimento de mudança. Bom, gente, nós temos 12 minutos. Então, como já acabaram as perguntas, caso queiram colocar mais alguma questão, ainda dá tempo, tá? Vocês foram tão amáveis e gentis que pararam realmente com a questão 15 para as 9. Só que acabou as questões. Então, se caso vocês quiserem colocar mais 2 ou 3, ainda dá tempo, tá? Se caso não, aí nós partimos para a segunda etapa da nossa reunião, tá bom? Bom, aqui no aguardo de vocês, então, como nós faremos aqui, tá? Aguardando. Vou tomar uma aguinha. Mais nenhuma questão, meus irmãos? Estamos aqui aguardando, vamos ver. Nenhuma. Ok. Bom, como não temos mais nenhuma questão, eu só queria complementar. Ah, Marcos, desculpa, você pode me informar qual eu pulei, por favor? É que eu não percebi aqui, eu acho que o meu... Comentário sobre ser espírita, às vezes é bem solitário. É esse o comentário que eu pulei? Por favor, Odisseia, confirma para mim qual a questão. Aí nós temos ainda 10 minutos para poder ver. Desculpa, minha irmã. Ah, ok. Depois dessa pergunta eu volto à tua, tá, Lívia? Se o duplo etéreo termina com o desencarne. Sim, termina com o desencarne, porque o duplo etéreo, ele é uma expansão de energia do corpo físico. É como aquela relação que eu fiz, bem simples, como se fosse uma cola que liga o perispírito ao corpo físico, tá? Então, como ela é uma expansão de energia do corpo físico, no momento que há o desencarne, o corpo físico se desagrega na desestruturação celular e volta à natureza. E essa energia que provinha da matéria do corpo físico retorna à natureza também, tá? À atmosfera, tá? Então é assim que ocorre, tá? Deixa eu só pegar aqui. Foi eu que perguntei, meu irmão, ele respondeu que... É isso, exatamente. Deixa eu só voltar aqui. Dirceia, só confirma para mim, minha irmã, não querendo abusar e já abusando de você, se a questão da Cláudia Iga, se é essa mesmo também,
tá? Se puder confirmar para mim, por favor. Enquanto isso, eu vou falando sobre a questão da Lívia. Ser espírita, às vezes, é bem solitário, realmente, Lívia. Principalmente quando nós não encontramos ressonância, quando a gente não encontra pessoas dentro da própria família que aceitem a nossa opção religiosa, né? É bem complicado, mas também na sociedade, porque infelizmente a sociedade está com uma questão tão virada em questão de valores morais, que hoje quem não bebe é estranho, quem não fuma é estranho, quem não toma vantagem em nada é esquisito, né? Quem tenta manter uma vida reta é visto como uma pessoa fora dos padrões. Então isso gera uma certa solidão, né? Que Haroldo Dutra Dias chama de solidão da subida. À medida que a gente começa a subir na escala evolutiva, a gente começa a se sentir sozinho do ponto de vista, muitas vezes, familiar, social, mas essa solidão é compensada pelo amparo da espiritualidade, tá? Ok. Bom, gente, ainda temos 7 minutos. Seria isso mesmo? Tá tudo resolvido. Irmã Cláudia, se ela tiver aí ainda na nossa live, por favor, só confirma, ou a própria Dirceia, se ela conseguir localizar a questão aí, só para conferir se era realmente essa questão do duplo etéreo, como Marcos e a Vanice colocaram, tá? Senão nós já vamos partir para a segunda etapa da nossa reunião, tá? Aguardar mais um minutinho. Se caso for isso mesmo, a gente já continua. Ok. Todo mundo, de alguma forma, que é espírita, já sentiu um pouco essa solidão, né? Essa não compreensão das pessoas, né? Da nossa opção de vida. Bom, gente, então assim, vamos encerrar então as nossas questões. Ainda teríamos 5 minutos, mas vamos partir então para a segunda etapa, que é a vibração pelos necessitados. Lembrando, vamos fazer uma corrente de muita luz, de muita vibração positiva por todos os nossos irmãos em necessidade, tá bom? Bom, então eu convido a todos a elevar o pensamento e o coração a Deus, a nosso Mestre Jesus. Vamos entrar em sintonia com os nossos amigos espirituais e perceber que Jesus, nesse momento, nos abraça, nos envolvendo em sua luz, em sua bênção, em sua proteção. E vamos falar-lhe ao ouvido pelas nossas necessidades e aflições. E ele, o celeste amigo, haverá de nos amparar. Rogamos pelos nossos familiares, para que Jesus abençoe a nossa família, para que possamos, estando perto ou longe, próximos ou distantes, que possam receber as bênçãos indispensáveis de nosso Mestre Jesus. Rogamos pelos nossos irmãos encarnados, que passam por provas, expiações, dores, sofrimentos, angústias, seja na fase da infância, da adolescência, na fase adulta ou idosa. Rogamos, Mestre, seja o farol a nos iluminar pelos caminhos tortuosos da terra, sem jamais perder de vista a luz do teu infinito amor.
Rogamos agora por todos aqueles que nesse momento a nossa mente alcança, por todos aqueles que sabemos necessitados, por todos aqueles que estão vindo à nossa mente ou estão sendo colocados nos comentários, por todos os necessitados, por todos aqueles que ao longo da semana nos pediram orações, preces por suas angústias. Porque nós, nesse momento, estamos transformando o nosso pensar em pontes de luz, para que, através dela, o exército divino possa alcançar a cada um que necessita. Vamos pedir também por toda a humanidade, por nós todos, que de uma forma direta ou indireta estamos sofrendo os desafios dessa pandemia, mas principalmente por aqueles que estão contaminados, que estão nesse momento na angústia, no medo, muitas vezes no desespero, muitas vezes hospitalizados em situações graves da doença. Rogamos, Senhor, Tu que é médico da humanidade, Tu que curaste a tantos, Senhor, sabemos que Tu és o governador iluminado do planeta e que se essa pandemia ainda não se encerrou, é porque ainda a humanidade necessita dos aprendizados que ela traz. Mas rogamos, Mestre, a Tua piedade, compaixão e misericórdia por todos que sofrem diretamente os efeitos dessa doença. Rogamos por todos também que sofrem pelos mais variados tipos de doença, que nesse instante estão também num leito de dor. Rogamos, Mestre, a Tua bênção e proteção. Rogamos pelos médicos, enfermeiros, trabalhadores da área da saúde, sejam em que posição estiverem, abençoa, Senhor. Eles que estão na linha de frente dessa batalha, para que possam distribuir gotas de luz e de paz aos que estão desesperados. Rogamos por todos nós, que de uma forma ou outra ainda somos doentes da alma, que passamos por desafios e limitações, seja na sociedade, seja no trabalho, seja em conflitos no próprio lar. Rogamos que a Tua bênção nos ilumine, para que possamos encontrar o caminho da serenidade e da paz. Rogamos pelos nossos irmãos, que em meio a essa pandemia utilizam-se do egoísmo e do orgulho para adquirir privilégios inexpressivos, privilégios ínfimos, pequenos, diante da grandiosidade da vida espiritual. Rogamos por eles, porque hoje plantam e amanhã colherão. Rogamos, Senhor, nos fortalece o propósito, para que não percamos o ideal que Teu amado Mestre Jesus nos ensinou no seu Evangelho de amor, para que não obstante as tempestades da vida, possamos nos manter firmes e de pé,
tendo a certeza de que Jesus está no leme dessa imensa e maravilhosa embarcação planetária, com as mãos firmes no leme e o olhar sereno no futuro. E assim, Senhor, agradecemos e rogamos também pelos nossos irmãos desencarnados, aqueles que se foram antes nossos familiares. Rogamos que a tua misericórdia se estenda sobre eles nessa nova etapa das suas vidas, mas que nos conceda a força, Senhor, de oferecer a eles o buquê luminoso da nossa saudade, banhada na fé em Deus, no reencontro, quando também completarmos a nossa missão. Àqueles que sofrem no mundo espiritual as consequências de uma vida voltada ao erro, rogamos, Mestre, que o arrependimento seja a chave que lhes abra a porta da vida renovada. Pedimos, Senhor. Pelos nossos irmãos suicidas, para que a própria doce Mãe Santíssima possa abrir-lhes os braços carinhosos e maternais, descortinando sobre eles a luminosa e bela visão de uma vida renovada. E aos nossos irmãos endurecidos no mal, dominados pelo orgulho e egoísmo, rogamos, Senhor, a tua bênção, para que a semente luminosa da verdade floresça em seus corações endurecidos e se tornem dignos do teu infinito amor. E assim, agradecidos a Deus, o Pai da vida, a Jesus, o incomparável amigo, e a legião de espíritos amigos que nos abençoa, nosso profundo agradecimento e gratidão. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Não nos deixa cairmos em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal, porque teu é o reino, o poder e glória sempre. Que assim seja. Vamos nos manter ainda de olhos fechados, a mente aberta, o coração em luz, sintonizando aquele ambiente que já está para nós familiar. As praias luminosas de Carfanaum. Diante de nós, o lago de Genezaré, faiscando luzes do sol nascente, a brisa que nos acaricia a face, as pequenas ondas que se quebram na areia aos nossos pés, como rendas aquosas. E ao nosso lado, trajando uma túnica branca e luminosa, Jesus, que com um sorriso nos abraça e nos envolvendo nesse abraço, começamos a sentir a sua energia a penetrar o nosso organismo físico. Essa luz, esses fluidos do Mestre, atinge a nossa corrente sanguínea
e começa a vagar por todas as regiões do nosso organismo, reajustando, reharmonizando, iluminando a nossa mente. Começa a ser modificada. Os pensamentos pesados e negativos começam a dar lugar a pensamentos de luz. Na nossa tela mental, começa-se a figurar de forma mais clara e fiel o rosto daquele que se converte em divino pastor das nossas vidas. Atinge o nosso coração, o íntimo do nosso ser, e uma onda de alegria e fé nos percorre a alma. E nesse instante de euforia e alegria, ouvimos a sua doce voz: Filho, estou contigo. Persevera nos caminhos do bem. Siga como bússola e direção o meu evangelho de amor. Muitos são aqueles desarvorados e alucinados pelas questões materiais, pelas revoluções terrenas, de pensamentos equivocados. Larga é a fila daqueles que, enlouquecidos pelo apego à matéria, dominados pela escravidão do orgulho e egoísmo, atravessam rapidamente a porta larga da perdição. Seja tu, filho, aquele que persevera no evangelho de amor. E não obstante, com os pés dolorosos pela estrada pedregosa e espinhosa do caminho, tenha certeza de que breve estará próxima a porta estreita da salvação. Tudo passa. Tudo tem uma razão de ser. Eu sou o bom pastor e tu, filho, é uma das minhas ovelhas. E nenhuma das ovelhas que meu Pai me confiou será perdida. Segue em paz. Estarei contigo. E em todas as decisões da tua vida, lembra, a melhor decisão consiste em amar e servir ao ideal para que você possa seguir o meu exemplo e entregar a tua cruz um dia ao Gólgota da tua libertação moral, como oferenda ao Pai da vida e bilhete de acesso às regiões sublimadas da própria consciência. Vai em paz e ama. E assim, já recebemos o passe luminoso, as águas diante de nós já se converteram em remédio. A reunião se aproxima do seu final. Nos resta agradecer.
Agradecer aos nossos mentores espirituais, aqueles que são chamados como anjos guardiães, que velam por nossa existência terrena. Agradecer a todos os trabalhadores do GAEFA, mentores espirituais que, de forma tão misericordiosa e bela, estiveram conosco ao longo de toda a nossa reunião. Todo o trabalho desenvolvido. Agradecer ao presidente espiritual desta reunião. Agradecer ao querido amigo espiritual que me auxiliou nas respostas às questões. E de antemão peço a ti, querido amigo, perdão pelas minhas deficiências. Agradecer a Francisco de Assis, o patrono da nossa casa, o doce cantador de Assis. Nos ampare e abençoa, Francisco, para que possamos ter um pouco da tua humildade e do teu amor à vida humana. Agradecemos a doce mãe Maria de Nazaré, aquela que foi eleita a mãe da humanidade, a rainha dos anjos. Rogamos, mãe, abraça todos nós, como só uma mãe sabe abraçar. Agradecemos a Jesus, o farol das nossas vidas, aquele farol que nos direciona desde há milênios e ainda se mantém ao nosso lado, para que um dia, quando atingirmos a sublimidade da perfeição, Ele possa sorrir ao nosso lado e dizer: sempre estive contigo. E a Deus, o nosso Pai, o Senhor da vida, a quem tudo devemos, entregamos essa reunião aos seus pés, Senhor, em louvor e agradecimento, rogando a bênção da luz, da paz, do discernimento e, sobretudo, da força, para que mantemos de pé e caminhando, não obstante os desafios da vida, para que um dia possamos também vencer a nós próprios e alcançar a nossa redenção. Que assim seja, graças a Deus. E assim, encerramos mais uma reunião do GAEFA, mais um Pinga-Fogo, mais uma quinta-feira. Antes de mais nada, como eu sempre falo, eu até pareço repetitivo, mas é verdade. A minha imensa gratidão a cada um de vocês que esteve conosco. Vocês foram peças fundamentais para que essa reunião fosse coroada de êxito. Porque a vibração que fazemos só tem esse valor, só consegue esse alcance graças muito a vocês. Agradeço demais, rogo a Deus que ilumine a cada um de vocês, que tenha uma noite abençoada, um resto de semana de muita luz, muita paz. Se eventualmente em alguma questão eu me equivoquei, por favor, coloquem nos comentários. Principalmente eu fiquei um pouco preocupado com a questão da nossa irmã Vanice a respeito do duplo etéreo, que é um assunto um pouco complexo, um pouco profundo dentro da doutrina. E eu sei que muitos que aqui estão acompanhando não têm essa profundidade dentro da doutrina. Se eventualmente ficou alguma dúvida ou algum esclarecimento, ou acham que eu me equivoquei, por favor, coloquem nos comentários, tá bom? Do mais, aqueles recadinhos de sempre. Essa live ficará na nossa página do Facebook. Por favor, gostaram da live? Fez bem de alguma forma a vocês? Ajudou em alguma coisa?
compartilhem para que mais pessoas tenham acesso a ela. Daqui a pouco também estará no nosso canal do YouTube, o Gaefa Espírita, juntamente com todas as outras lives de Pinga Fogo e de terça-feira, que nós falamos sobre o Evangelho. Conheçam o nosso canal, divulguem, compartilhem, se inscrevam no canal. A gente está com... A última vez que eu vi estava com 804 inscritos, né? A nossa ansiedade de chegar a 1000 inscritos e conseguir fazer uma transmissão simultânea, Facebook e YouTube, uma vez que o YouTube barra canais com menos de 1000 inscritos para fazer a live ao vivo pelo YouTube, e agora falta tão pouquinho, né? Eu peço o carinho de vocês, se vocês já se inscreveram, divulgue o canal para amigos, né? Como diz um colega meu, se vocês gostaram, divulgue para os amigos. Se vocês não gostaram, divulgue para os inimigos, né? Mas, enfim, tirando as brincadeiras, o nosso Instagram também, Gaefa Espírita, lá nós sempre postamos mensagens, enfim. Enfim, nossa gratidão eterna a cada um de vocês pela presença. Terça-feira estamos novamente juntos para mais uma reunião, tá? Como a espiritualidade superior me passou o tema de terça-feira com grande antecedência, geralmente eles me passam o tema do que eu vou fazer na terça, na segunda. Mas como eles me passaram hoje, eu tomo a liberdade do meu mentor para compartilhar com vocês. Nós vamos falar sobre o Pai Nosso, tá? Vamos tentar fazer uma reflexão a respeito de cada frase do Pai Nosso. Qual é a história do Pai Nosso? Será que a tradução do Pai Nosso que chegou a nós está certa? Entre outras coisas, tá bom? Vai ser muito legal essa troca de reflexões, tá? Convido a todos vocês a estarem conosco e do mais, tenham uma noite de muita luz, muita paz e até terça-feira, se Deus assim permitir. Fiquem com Deus, meus irmãos. Muita paz.